Olá, eu sou o Herbert e você sabe como fazer uma discussão de forma saudável? Eu venho percebendo que nesse período o mundo anda se dividindo sempre em duas partes, né? E várias discussões surgem em relação a isso entre as duas partes, e muitas vezes essas discussões não são saudáveis, inclusive elas não têm o objetivo real de uma discussão, que no caso seria discutir, né, ideias para que se chegue a uma melhor solução para todo mundo. Então, às vezes uma pessoa tem uma opinião, a outra tem outra opinião, mas conforme a discussão vai rolando, a gente percebe que a nossa opinião não era tão boa assim como a dele não era tão boa assim, e aí surge um terceiro caminho que agrada a todo mundo, então isso é realmente uma discussão saudável. Mas ultimamente o que eu venho percebendo são várias ofensas disfarçadas de discussão, né? Ou opinião. Você, na verdade, está querendo só ofender, o seu único objetivo é ofender a outra pessoa, e você está falando que você está tentando discutir ou opinar, e não é isso. Então, vamos ver então como fazer uma discussão saudável. Eu acho, inclusive, que muitas vezes a gente discute de uma forma não saudável por não saber como discutir saudavelmente. A gente faz isso sem querer. Então, vamos ver aqui e vocês vão perceber também que se vocês discutirem, começarem a tentar discutir de uma forma saudável, vocês vão ser mais respeitados quando vocês forem dar a sua opinião, as pessoas vão respeitar mais você. E se você não discute de uma forma saudável, as pessoas tendem a ignorar você, a virar os olhos com você, ou chamar você de cabeça dura, e não é isso que ninguém quer, né? Então vamos ver como fazer uma discussão de forma saudável. Vamos começar direto, então, falando o que não é saudável numa discussão. O que não é saudável numa discussão? Não é saudável você ofender a pessoa, né? Você está aí tirando totalmente o foco da questão, porque vocês estão discutindo, sei lá, a saúde pública e aí você fala: "Meu Deus, mas olha você mora no chiqueiro. O que ela morar no chiqueiro tem a ver com a saúde pública, né? Pode ter a ver com alguma saúde particular da pessoa, mas não tem realmente a ver com a saúde pública. Então, nosso objetivo é discutir as ideias e não a pessoa. Então, nada de. Por mais que você não goste da pessoa, não chame ela de idiota, não xingue ela de palavrões, né? Não fale da, da classe social dela, da roupa dela, da cor dela, da etnia dela. Isso aí não tem nada a ver com a discussão. E você realmente, isso, na verdade, mostra pra mim quando eu tô discutindo com alguém, alguém tenta me ofender, isso mostra pra mim que a pessoa, na verdade, não tem argumentos contra os meus argumentos, né? Isso, na verdade, fica um pouco claro pra todo mundo. Então, se você quer realmente fazer uma discussão saudável, você não vai ofender a pessoa. Ah, outra coisa aqui, uma discussão não é sobre ganhar ou perder, né? É sobre, como eu falei lá, discutir junto e chegar a um caminho em comum. Então, não é sobre você ganhar uma discussão. Se o seu objetivo é ganhar uma discussão, muito provavelmente você está discutindo de uma maneira não saudável. Ok? Bom, além de ofender a pessoa, você também precisa evitar ofender a opinião dela, né? A ideia que ela tem, o lado que ela está defendendo. Por mais que você ache que a ideia dela, a opinião dela seja um absurdo, não é com ofensa que você vai conseguir convencer ela que é um absurdo, ok? Eu nunca ouvi dizer de um caso em que eu fale: "Ah, eu acho que..." Não sei, eu tô pegando uma coisa totalmente aleatória. Eu acho que maçã é gostoso. E alguém fala:
O quê? Não, melhor ainda, ketchup na pizza é gostoso. Essa discussão aí existe por aí. Eu acho que ketchup na pizza é gostoso. E aí alguém fala, o quê? Você é idiota, cara? Pelo amor de Deus, ketchup na pizza é horrível. Aí a pessoa vira e fala, nossa, é verdade, eu sou idiota, ketchup na pizza é horrível. Não, isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer, isso não é uma discussão, isso é só uma ofensa gratuita. Gratuita. Então, não vá pelo lado da ofensa nunca, né? Não ofenda a opinião dela, não ofenda a pessoa. E um exemplo aí de discussões que aconteceram recentemente, para vocês verem até que como a gente faz isso, até mesmo sem pensar, né? Surgiu recentemente um movimento cada vez maior, mais crescente, sobre pessoas que acreditam na teoria da Terra plana. E muitas pessoas xingaram essas pessoas, né? Falaram, nossa, não estuda, é falta de estudo, pelo amor de Deus, que ridículo, né? E ficaram xingando. Mas se a pessoa não estuda, se a sua opinião é que a pessoa não estuda, então por que ao invés de xingar ela, você não ensina ela, né? Você percebe como faz muito mais sentido? Porque se você chega com três pedras na mão, é muito provável que a pessoa não vá aprender nada com você. E a discussão é sobre aprendizagem, né? Dos dois lados. Se ela tem uma opinião disso, é importante a gente ter empatia. Mas isso aí eu vou falar quando eu estiver falando da discussão saudável. Vamos focar aqui no que não é saudável. Então, não é saudável você ofender a opinião dela, tá? Ofensa de qualquer tipo já é uma discussão não saudável, já é mais uma ofensa gratuita que você está querendo mais ofender a pessoa e não discutir, né? Também não é bom quando você não dá oportunidade de resposta. Como assim, né? Como que isso acontece? Isso geralmente. Quem me conhece sabe que eu estou fazendo esse vídeo não só por causa do que anda acontecendo ultimamente, mas porque eu tenho um server aí no Discord que anda acontecendo algumas brigas. Então eu quero que esse vídeo ajude também, né, nessas brigas, né? Mas esse item específico é muito mais comum, pode acontecer também na internet, mas é muito mais comum acontecer presencialmente, quando tem duas pessoas falando juntas. E aí você fala uma coisa e aí ela vai tentar responder e você corta ela. Não é legal, tá? Uma discussão saudável é um bate e volta, é sobre você realmente tentar escutar ela. Então, se ela tá falando alguma coisa, por mais que você não concorde com o que ela está falando, deixa ela terminar, dá essa oportunidade para ela se expressar, deixa ela terminar o pensamento dela, né? Porque isso acontece muito, que as pessoas não dão essa oportunidade da pessoa terminar o pensamento e aí elas ficam discutindo meios pensamentos e na verdade chega no final e vocês percebem que não é nada disso, né? Que teve muitos mal entendidos aí no meio. Então não é saudável isso. E aí, isso se emenda também com cortar a fala alheia. Que é a mesma coisa. A pessoa tá falando e você corta ela. Isso não é legal, né? Isso pode acontecer também na internet, de formas mais sutis até, que a pessoa, às vezes, ela tá mandando várias mensagens e você começa a responder no meio das mensagens dela. Então, quando tiver uma discussão, se você quer uma discussão de forma saudável, você vai esperar a sua vez de falar, tá? Não corte a fala alheia. E também uma coisa que eu percebo muito acontecer é que as pessoas ignoram. Elas simplesmente ficam jogando as ideias dela e parecem, na verdade, dois papagaios, dois cachorros latindo, que na verdade um não está entendendo o outro. Elas ficam ignorando, a pessoa fala um argumento e a outra fala o argumento dela, mas o argumento dela não tem nada a ver com o argumento que foi dito. E, e aí elas ficam
nesse jogar de ideias e, na verdade, nada é produtivo, porque uma fica ignorando o que a outra está falando. Então, vocês... É como se você estivesse só gritando com um espelho, né? Tipo, para onde você quer ir com essa discussão? Você não quer ir para lugar nenhum, porque se você está ignorando o outro, como é que você espere que ele discute, né? Se você ignora ele, a maior possibilidade que vai acontecer é que ele vai te ignorar de volta. Então, isso não é saudável. E também um erro enorme que as pessoas fazem nas discussões, como eu falei, discussão não é sobre ganhar. Então, a sua ideia, o seu lado da discussão não é uma verdade absoluta, tá? É, pode ser até que você esteja certo e que no final da discussão as pessoas pensem, nossa, você está certo, então tá bom. Me desculpe, né? Mas você não pode ir para uma discussão com essa ideia de, não, eu estou certo, eu tenho que convencer ele que eu estou certo. Inclusive, muitos, né, cientistas estão ganhando muita visibilidade ultimamente, porque eles estão realmente sendo muito importantes para resolver vários problemas aí do mundo que vocês estão acompanhando. E para quem, por acaso, se você está assistindo esse vídeo no futuro, né, anos depois, estamos em 2021 com uma pandemia do coronavírus aqui e os cientistas estão sendo fundamentais para resolver, para saber como é a melhor maneira de se encarar esse desafio aí na nossa vida durante esse momento. E a ciência em si, ela é muito sobre não ser uma verdade absoluta. Se você chegar para um cientista e falar, eu li a sua pesquisa, eu li o seu artigo, mas eu percebi que você errou aqui. Se você fizesse dessa outra maneira, eu acho que você ia chegar em outro resultado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar de outra maneira para ver se vai dar um resultado diferente. Porque ciência não é sobre estar certo. Ciência é sobre saber a verdade, né? Encontrar a verdade. Então, a sua ideia pode estar errada. A ciência é feita de ideias erradas, tá? As pessoas mais inteligentes estão erradas, sim, tipo, muitas vezes. E é comum, tá? Não é, tipo, por mais inteligente que você seja, você pode estar errado. Então, quando você for para uma discussão, vá com o coração aberto para receber novas ideias, ok? Porque vai ser mais saudável. Imagina, porque é muito comum você ver duas pessoas que se acham extremamente certas no que elas estão discutindo. Para onde essa discussão vai? Se as duas estão certas, tipo, nenhuma delas vai querer repensar a ideia dela, né? Então não é saudável isso. Isso, vocês percebem que todas essas coisas são coisas que acontecem muito em discussões e que, na verdade, não vai levar a lugar nenhum. Então, esse é o lado não saudável de uma discussão. Agora, como discutir de uma maneira realmente saudável? Para fazer uma discussão saudável, você precisa, primeiro, manter a calma. Mantenha a calma o tempo todo, tá? Se você está com a cabeça quente, é muito fácil você cair naquele lado lá de você querer ofender a pessoa, se você querer ofender a ideia dela, você não ficar cortando ela. É muito fácil você não ser saudável se você não está calmo. Se você não está calmo, diga que agora você não está em condições de discutir e que você vai pensar sobre o que está sendo dito e vai discutir depois em um momento que for mais apropriado, algum lugar, alguma coisa assim, ok? Mas discutir com uma calma razoável. É claro que você não precisa. A gente nunca está totalmente zen numa discussão, né? A gente sabe que os nervos se esquentam e tal, mas a gente tem que estar controlado o suficiente para saber o que nós estamos fazendo e se a gente realmente está numa discussão saudável e não tentando ofender alguém. É importante também a gente concordar em partes com a pessoa, né? Isso não é regra, isso não precisa ser sempre, mas mostra
muita maturidade. Tipo, a pessoa com quem você está discutindo vai te escutar muito melhor se você falar para ela: Ok, eu entendi que você acredita na teoria da Terra plana. De fato, a ciência, por muitas vezes, teve certeza de coisas que depois se provaram erradas, né? Concorda? Tipo, mas é concordar, não concordar para agradar, é concordar de fato, porque sempre tem pontos em comuns que você consegue concordar, né? Até com a Terra plana, vocês viram. Tipo, um dos argumentos da Terra plana é esse, que a ciência acreditava em coisas que se mostrou errada depois. E isso é verdade, meu, isso é fato. Concorda com isso, inclusive comece a sua discussão pegando algumas coisas que a outra parte falou, às vezes eles nem falou, mas você sabe que faz parte ali da ideia dele. Por exemplo, se eu estiver discutindo com alguém que acredita em Terra plana, ele não precisa me falar que a ciência estava errada. Eu posso jogar essa informação para ele, né? Eu posso dar essa informação para ele. Não é problema nenhum, porque é realmente ensinar, é uma aprendizagem, uma troca de conhecimentos que a gente quer fazer em uma discussão saudável. Então, não tenha medo de concordar em partes. Isso, a pessoa, com certeza, ela vai estar muito mais aberta a escutar você se você começar concordando com ela, ela vai perceber, nossa, é verdade, meu. Eu posso concordar com ele também, né? Por mais que ele discorde de mim, não é discordância total, tá? Tem alguns pontos que é possível se concordar. Na política, por exemplo, vou tentar jogar vários exemplos aqui, porque eu percebo vários problemas aí atualmente. Na política, independente do lado que você esteja, ninguém gosta de político corrupto. Todo mundo acha que é um absurdo político ganhar muito dinheiro, sabe? Tipo, o salário deles é um absurdo. Então, tipo, indiferente do lado que você está, você pode concordar com ele, né? Vocês discordam, né? Tem gente que, que acredita que o Lula foi bom, tem gente que acredita que o Bolsonaro hoje é melhor, mas tirando as pessoas, né? Não, não sejam um time de futebol, não torçam para o seu político. Vamos discutir as ideias políticas de verdade, né? Tirando as pessoas, o que a gente acha que está ruim no Brasil, né? O que pode melhorar no Brasil? É isso, entende? É aí que a discussão tá. A discussão não tá no político, se ele é bom ou não. A discussão está no que o político pode fazer para melhorar. É aí que você tem que focar, entende? E nisso vocês conseguem concordar, todo mundo consegue concordar em várias partes. Enfim, é muito importante também você estar aberto quando você vai para uma discussão, que você reconsidere o seu pensamento, a sua forma de pensar, que você tenha uma opinião, mas que você esteja aberto para repensar a sua opinião e falar, nossa, é verdade, eu acho que eu não estava tão certo assim. Que aí se liga diretamente com aquela ideia do não saudável de verdade absoluta. Como eu falei, cientistas, pessoas muito inteligentes, gênios, né? Se você pegar aí Albert Einstein, você vai perceber que eles mudam de ideia muitas vezes. Eles achavam que era uma coisa e depois eles percebem que não era bem assim. E isso é normal. E isso é, inclusive, saudável. Então, vá aberto para reconsiderar. Eu percebi que durante essa pandemia muita gente falou: Nossa, a Organização Mundial da Saúde não sabe o que fala, porque ela falou que era para fazer uma coisa e depois ela falou que era para fazer outra, ela volta atrás. Isso, na verdade, é ser muito inteligente, porque a pandemia, esse vírus é uma coisa muito nova. Estão fazendo pesquisas sobre isso, estão descobrindo coisas novas e eles estão reconsiderando. É muito inteligente da gente falar, é, não, eu estava errado, nós descobrimos. Isso é ciência, sabe? Ciência, como eu falei,
é sobre descobrir a verdade, não é sobre estar certo. E muitas vezes as pessoas vão fazendo pesquisas e percebem, nossa, a gente estava fazendo de uma maneira errada, percebemos que dessa maneira é melhor. Então, esteja aberto a reconsiderar, ok? Eu tô dando alguns exemplos para ajudar vocês a perceberem o que realmente é saudável numa discussão ou não. Como eu falei já, no que não é saudável. Espere o seu turno, né? Espere a outra pessoa terminar de falar para você começar a falar. Às vezes as pessoas elas jogam mais de uma ideia e você não quer perder aquele momento e você quer já responder ela assim que ela jogou uma ideia. Espera ela jogar tudo, porque às vezes quando ela termina todas as ideias, tudo se entrelaça de uma forma diferente e aí você percebe que na verdade não era uma ideia tão radical, tão radicalmente diferente da sua, né? Então por isso é importante você escutar tudo que a pessoa tenha a dizer antes de você falar. E se você fizer isso, aumenta a chance também dela esperar você terminar de falar. Então perceba que você ser saudável ajuda a manter a discussão saudável, ajuda com que a outra pessoa também perceba o que é ser saudável. E no geral, se tiver outras pessoas assistindo a discussão, elas vão elas vão perceber que, que você está consciente, que você está respeitando, e ser respeitoso é muito bom. Respeitar as pessoas te traz respeito, tá? As pessoas te respeitam se você respeitar os outros. Também é importante você escutar com atenção, né? Não ignorar o que foi dito, que nem eu falei lá no Não Saudável, mas é importante que você escute com atenção tudo que foi dito, não ignore, né? Às vezes tendemos a ignorar alguns argumentos com que não temos uma resposta clara, não conseguimos contra-argumentar, mas aí chega aquele momento que é importante a gente reconsiderar e pensar, nossa, eu acho que você tem razão, ou fala, puxa, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu vou pensar um pouco mais, né? Então, escute com atenção tudo que foi dito, não ignore, não ache que o seu lado da discussão é melhor, é mais importante que o dele. Não existe lado mais importante em uma discussão saudável, tá bom? E é muito importante também você ter empatia. Aqui eu vou falar de uma coisa que vem me incomodando muito, não é nem sobre discussão, mas vem me incomodando muito porque ultimamente eu percebo que há muito essa ideia de bem contra o mal, do vilão e do mocinho, do, do herói, do ladrão, né? E essa é uma visão que vem sendo inserida na gente devido aos filmes, aos livros, aos videogames. E na vida real, não existe bem e mal. Na vida real, todo mundo faz alguma coisa por algum motivo, tá? Se você pode até perceber em seriados, filmes de detetive, policiais aí, eles sempre falam que o ladrão, né, quando eles estão procurando o ladrão, ele precisa de um motivo, como é que é? Eles precisam de três coisas, era um momento certo, os meios e um motivo. Porque ninguém é mal só por ser mal, né? As pessoas têm um motivo e eu digo mais. Geralmente elas se acham certas. Elas acham que estão fazendo bem. Por mais absurdo que seja, por mais é, contra a lei que seja, elas acham que elas estão fazendo bem. Muitas vezes, nesse fazer bem, cabe aquela frase que é os fins justificam os meios, né? Então, às vezes ela sabe que o que ela está fazendo é errado, mas ela está fazendo por um bom motivo. Então, é importante a gente ter essa empatia de verdade, de nos colocar no lugar dos outros e pensar por que
que ele acha isso, por que que ele está fazendo isso. Isso com tudo, tá? Com tudo na vida. Não existe pessoa má. Existe pessoa que não é empática, que ela não pensou nos outros. Geralmente, quem tem essa visão mais de vilão, elas são as menos empáticas, porque elas se acham fazendo certo, mas elas não pensam em todas as pessoas que elas estão afetando, fazendo o que elas fazem, né? Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo absurdo aqui, mas como vocês vão perceber que realmente tudo tem um motivo. Hitler. Sim, Hitler pode ser considerado um dos piores seres humanos que já pisou na Terra, né? Ou um dos piores seres humanos com poder que já pisou na Terra. Porque às vezes tinha até pessoa pior que ele, mas como Hitler tinha poder, ele pôde fazer todas aquelas barbaridades. Não preciso falar tudo que Hitler fez, que foi horrível, certo? Ele é o vilão de todas as histórias, de todos os jogos, de todos os livros que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial. Hitler é o vilão. Contudo, se você voltar no tempo para 1932, né, 1920, 1930, aí esse período da Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava devastada, ela estava destruída, né? A economia da Alemanha estava horrível e aí surgiu um presidente que falou: eu vou levantar a Alemanha, eu vou fazer tudo pelo povo alemão. Nem que eu tenha que fazer algumas coisas por baixo do pano, nem que eu tenha que fazer algumas coisas que podem ser questionáveis. Tudo que eu for fazer vai ser para o povo alemão. E ele levantou a Alemanha, ele conseguiu levantar a economia. Muitas pessoas, quando pensam no Hitler, pensam na guerra, no que ele fez com os judeus, com os negros, com todos que não eram alemães praticamente, né? Mas se vocês pararem para pensar, tinha muitos alemães, enfim, tinha muitos que seguiam ele, que idolatravam ele, que seguiam cegamente ele. Por quê? Né? Porque ele fez o que ele falou que ia fazer. Ele levantou a Alemanha, ele levantou a economia da Alemanha por meios imorais, com certeza, mas ele tinha um motivo, né? E tem muitas pessoas que, inclusive até hoje, acreditam no Hitler. Só que aí eu acho que é pelos motivos errados, por motivos mais preconceituosos mesmo, do que pelos motivos dos alemães da época, né? Mas, é claro, isso não tira. Ser empático não tira o fato de todos os crimes, todos os erros que ele cometeu, todas as barbaridades que ele cometeu, né? Mas nos ajuda a entender melhor que Hitler não era mal por ser mal, né? Ele não matava judeu por matar judeu, né? Era um preconceito enraizado que ele tinha lá, que na cabeça dele fazia sentido, né? Tem um sentido ali. Isso faz com que ele seja bom? Isso faz com que ele tenha razão? De maneira alguma, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu tenho certeza que alguém vai falar: pelo amor de Deus, o Herbert é nazista, ele gosta do Hitler. Não, eu não gosto do Hitler, né? Ele sim estava muito errado, mas é só para vocês treinarem a sua capacidade de empatia. Se até Hitler a gente consegue pensar em por que que ele fez aquela guerra, né? Por que que ele fez tudo o que ele fez? Então, com certeza, a pessoa com quem você está discutindo, você também consegue pensar isso. E percebam que Hitler, inclusive, ele tinha alguns propósitos bem similares a alguns presidentes da atualidade, né? Mas aí eu não vou entrar nessa discussão. Bem, sejam empáticos sempre. Sempre pensem no lado oposto, os motivos, o porquê. É importante a gente pensar nisso, tá?
Por quê? Essa é a pergunta mais importante. Quando eu era criança, quando a gente é criança, a gente sempre pergunta por quê e nós perdemos isso com o tempo. Não percam, eu ainda sempre pergunto por quê. Se alguém está falando alguma coisa que você entende o que ela está falando, mas você não consegue entender por que que ela está falando aquilo, qual que são os motivos que levam ela a acreditar que aquilo é a melhor coisa. Pergunte, sabe? Pergunte com sinceridade, não pergunte querendo ofender, não pergunte querendo menosprezar, pergunte com a curiosidade de querer saber mesmo. Por quê? Por que que você acha isso? Por que que você acredita que isso é melhor? Pergunte. E vocês percebem que quando vocês perguntam, muitas vezes as pessoas mesmos não sabem. Porque é muito comum ter aquele sentimento de manada, que todo mundo que tá todo mundo fazendo uma coisa, tá todo mundo pensando nisso, então eu também vou fazer isso, eu também vou concordar nisso. E quando você pergunta pra ela por quê, ela para pra pensar e fala: é verdade, não faz sentido. Então, perguntem por quê. E sempre também pensem em por que que vocês fazem as coisas. Isso ajuda muito também a vocês perceberem se você está fazendo alguma coisa realmente porque você acredita, porque você gosta, ou se você está fazendo porque está todo mundo fazendo. Ajuda, inclusive, a viver uma vida mais saudável, tá? Então, fica aí. Esse do empatia foi um pouquinho mais longo, mas é porque eu acho muito importante empatia e está em falta ultimamente. Às vezes a pessoa acha que tem empatia, mas ela não tem tanta empatia quanto poderia ter. Então, tenha empatia na sua vida com tudo, inclusive se pergunte o porquê que você faz as coisas e com certeza a sua vida vai melhorar um pouco, ok? Pelo menos em como você considera a sua vida, tá? Afinal, por que que você quer um carro? Você realmente quer um carro ou as pessoas falam que você precisa de um carro, sabe? Enfim, às vezes você realmente precisa, mas às vezes eu, por exemplo, consigo viver sem carro. O meu trabalho não é longe, né? Hoje em dia tem um Uber que é muito mais barato que táxi. Enfim, já enrolei demais na empatia. Vamos pro próximo. Você também pode discordar, tá? Não tem problema você discordar da pessoa, mas você não precisa ofender. Discorde sem ofender, tá? É, Ok, você acredita na Terra plana, eu não acredito. Não, isso não ofende. Agora, se você falar, ai, pelo amor de Deus, que ideia idiota, sabe? Aí já é outra coisa, né? Então, você pode discordar sem ofender, né? Ok, você gosta do presidente Bolsonaro, eu não gosto. Todas as falas aqui são hipotéticas, tá bom? Mas, tipo, você gosta do presidente, eu não gosto. É, não precisa ofender e falar, nossa, esse Bolsonaro aí, ele é ladrão, é um ditador, né? Se você falar isso, a outra pessoa ela vai se fechar para suas ideias e aí a discussão não vai fluir, ela não vai chegar a um fim, né? E se a discussão não chega ao fim, são só duas pessoas brigando, são duas pessoas, são dois cães latindo um pro outro. Então, tente ser saudável, tente sempre ter esse lado saudável da discussão para que a outra pessoa também possa se abrir, né? E mesmo que a outra pessoa não seja saudável, tente se manter saudável, ok? E reconheça que a sua ideia não é perfeita, aí combina um pouco com reconsiderar lá. Como eu falei, discutir não é sobre estar certo, discutir é sobre perceber o que é melhor, qual o melhor caminho para cada lado. Então, você pode entrar numa discussão com uma ideia e sair dela com uma ideia completamente diferente, e isso está ok, isso é muito bom. Ninguém vai enxergar você menor por causa disso, ninguém vai falar, nossa, ele não se apoia nas suas ideias. Não, ele não acredita nas próprias ideias. Não, se você. Existe esse pessoal que fica falando isso, sim, mas essas pessoas geralmente são as que têm uma discussão não saudável, né? Uma discussão saudável é uma discussão realmente em que você quer discutir ideias e pensar na melhor maneira. Então, a sua ideia pode não ser perfeita e está
tudo bem, está tudo ótimo, ok? E por fim, né, muitas vezes, mesmo que você seja muito saudável, você vai estar discutindo com uma pessoa que não é saudável. Agora que vocês já sabem esses tópicos que eu listei, vai ser muito fácil vocês perceberem quando alguém não está querendo fazer uma discussão saudável, mas ela quer só ofender você e não adianta o quão saudável você seja, né? O quão você tente respeitar ela, ela não te respeita, ela não, ela está com a mente fechada, ela é a famosa cabeça dura, né? E aí o que que você faz nesse momento? Se a pessoa não quer discutir, não discuta. Se ela quer te ofender, sabe? Se ela ofende você, se ela chama você por nomes, enfim, sabe qual é a melhor coisa que você faz? É você não responder ela. Deixa ela gritando sozinha lá. E se alguém perguntar pra você, ué, você não vai responder? Você fala, responder o quê? Ela só tá gritando um monte de insultos, né? Tipo, do que adianta eu fazer isso? Então fica aí uma dica sobre como ter uma discussão saudável e às vezes até como algumas dessas dicas vão ajudar você até como ter uma vida mais saudável, né? Você a se relacionar com as pessoas de uma maneira mais saudável e com certeza as pessoas vão começar a olhar você com mais respeito se você tiver respeito por elas. Tudo bem? Muito obrigado por assistirem até agora. Desculpem pelo vídeo longo, tá? Mas eu achei necessário fazer esse vídeo porque ultimamente eu acho que as pessoas estão muito não saudáveis, estão muito ofendendo e não discutindo, né? É, e, e isso é uma coisa ruim. Eu gosto de discutir, mas eu não gosto de discutir com qualquer um justamente por causa disso, né? É legal discutir com, com com pessoas que sabem discutir. E aqui vocês estão vendo como realmente fazer uma discussão de uma maneira saudável. E é importante também eu falar aqui para vocês que não tem problema vocês discordarem, tá? Discordar é normal, faz parte da vida. Pode discordar de mim, pode discordar até do que eu falei desse vídeo, desde que vocês mantenham respeito e mantenham uma discussão de uma maneira saudável. Discordar é muito importante, inclusive, para o mundo evoluir, né? Se todo mundo sempre concordasse com tudo, a gente ainda estaria morando em cavernas. Muito obrigado por assistir até aqui e opinião não é ciência. Até mais. Tchau.